Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Como é bom estar na casa de Deus, com o povo de Deus. É o melhor lugar do mundo, né? Exaltado o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Êxodo 12. Hoje é o domingo que nós estamos celebrando a Páscoa, o dia festivo, e nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus a partir do versículo 12, primeiro, né? Capítulo 12, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? E falou, pode ler comigo até o versículo 11? Vamos lá até o 11, todos juntos? E falou o Senhor a Moisés: esse mesmo será o princípio dos meses. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas do Pai, um cordeiro para cada casa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, no macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que eu comerem. Comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é... Aleluia. Você pode orar mais uma vez, para que o Senhor continue ministrando na sua vida nessa noite? Quantos podem orar? Erga a sua mão direita ao céu. Senhor, nós invocamos mais uma vez o fluir do Senhor. Continue ministrando sobre todos nós. Agora nós necessitamos ouvir a Tua doce voz, através da Tua palavra. Que nossos corações estejam quietos, Senhor, estejam calmos para receber aquilo que o Senhor tem a nós. Espírito Santo, se manifeste agora através da instrução do céu. Nós pedimos que o Senhor se mova através do ensinamento genuíno. Nós necessitamos desse alimento tão precioso que é a Tua poderosa palavra. No nome de Jesus nós clamamos. Amém. Tome seus lugares, Deus abençoe. Meus amados, o Senhor Deus instituiu a Páscoa como o marco da libertação do seu povo, que estava há 400 anos sendo escravizado pelo povo do Egito. Aqui o Senhor determinou esse momento. Depois de punir o Egito com as pragas, aqui então estava a última sentença, que estaria vindo, a sentença de morte sobre todos os primogênitos. A Bíblia diz que todas as casas seriam visitadas, as casas dos egípcios. E o Senhor então determina, ordena todo esse procedimento aqui. E eu quero designar essa palavra como a Páscoa, a festa do Cordeiro.
Nós vamos ver que dentro desse capítulo 12, a essência do Cordeiro nos preparativos e na organização desta programação aqui de saída, que acabou se tornando um marco festivo para o povo de Israel e para o povo de Deus. Nós vemos aqui então esse termo Páscoa, ele vem do hebraico como passagem. Então é passagem do estágio de aprisionamento, de escravidão, para um estágio de liberdade. Passagem da condição aqui de morte para a vida, que a morte estava determinada para o povo egípcio. E o Senhor então prepara todo esse distintivo. É para vocês procederem dessa forma. Então a Páscoa não é apenas um momento de celebração, ela é um marco espiritual de libertação e de redenção. É certo que nós vamos observar que em todas essas instruções, nós vamos aqui contemplar hoje quem é esse cordeiro que estava ali sendo representado. Então, primeiramente a Páscoa começa com um cordeiro. É apresentado o cordeiro, e o texto que nós lemos fala que não podia ser qualquer cordeiro. Teria que ser um cordeiro, nós lemos que ser um cordeiro imaculado, sem mancha, com uma representação de santidade, de pureza, de perfeição. Essa era a instrução. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Cada família deveria escolher um cordeiro. A instrução está aqui no versículo 3 e 4. Se a família fosse pequena, era para chamar os vizinhos. Então aqui já começa a expansão e a necessidade então dessa observação que o Senhor traz para que essa celebração, esse momento seria feito com toda a família. Então, no segundo ponto, eu já quero destacar com vocês aqui que o cordeiro proporciona o sentar à mesa. Ele leva a um propósito de comunhão. Observe, tem esse significado muito importante. O Senhor está orientando que a Páscoa não era para ser celebrada sozinho, uma pessoa individualmente. E é importante observar como que o Senhor, Ele atenta para essa situação de, se a família for pequena, convide mais pessoas para fazer parte, convide os vizinhos. Olha só, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro, versículo 4. Então ela não era para ser consumido só. E isso já nos leva ao entendimento que Deus não planejou a salvação de forma isolada, mas de forma relacional. Observe bem, não era para cada um, de forma isoladamente, comer a sua Páscoa, participar do cordeiro. Cada um estaria na sala, outro estaria no quarto, outro na cozinha. Não era para isso. E é bom a gente observar que somente nós nos alimentando do cordeiro, somente assim, igreja, nós poderemos viver em união, nós poderemos nos relacionar. Somente quem se alimenta do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, ele consegue viver em comunhão com os seus irmãos. Ele consegue sentar à mesa. E é por isso que vocês lembram bem que quando o Senhor Jesus
numa noite de Páscoa também institui a ceia. Ele faz em volta de em volta de quê, igreja? Em volta da mesa, com os seus discípulos, celebrando, fortalecendo mais uma vez a comunhão, mostrando a importância do estar junto. E enquanto o povo estava lá dentro, já em segurança, festejando, celebrando, comendo cordeiro assado. Irmãos, o Senhor é detalhista demais, né? Não tem que ser assado, não pode ser nem de qualquer jeito, cortado, frito, cozido, com água. Não, tem que ser assado. Enquanto o povo de Deus estava lá se alimentando, lá fora estava um povo fora do convívio, fora da proteção de Deus, sentenciado à morte. Essa é a realidade de quem está fora do aprisco do Senhor, de quem não se alimenta do Senhor Jesus. E aí nós vemos então esse investimento para que ali também já reproduzisse e já apresentasse a nova aliança. O Cordeiro nos dá acesso a essa aliança, a nova aliança, que o Senhor Jesus fez menção, que seria através do derramamento do seu sangue. Mas essa carne aqui também, desse cordeiro, o Senhor já tinha dito, que aquele que não comer da minha carne não tem vida em si mesmo. Então é para vocês, passem para dentro, todo mundo junto, debaixo do teto, debaixo da proteção, porque lá fora tem juízo, lá fora tem morte, lá fora tem condenação, lá fora tem tristeza, lá fora tem perseguição, tem aflição. É a realidade que nós vivemos hoje. Quem está fora do aprisco, ele passa por todas essas adversidades. Então quem se alimenta do Cordeiro, ele não apenas nos livra, mas ele nos aproxima. Por isso quem perde o alimento da palavra de Deus, ele acaba se desagregando. Então tem livramento, mas tem também comunhão, tem fortalecimento, tem a mudança de escravo para filho. E na condição de filho nós devemos viver em comunhão, de distantes para participantes agora. Então a salvação nos tira dessa condição de perigo, e a comunhão nos leva para perto de Deus. Ela nos leva já a essa celebração. Em terceiro lugar, nessa festa do Cordeiro aqui, já vem a expressão do sangue, que nós fizemos menção aqui também, na palavra de Deus. Então o sangue do Cordeiro precisa ser aplicado. Observe bem que não bastaria apenas matar o Cordeiro, não poderia apenas estarem celebrando ali, participando do banquete, não poderia ser apenas assim. Versículo 7: e tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Então em todo o portal, em toda a parte frontal, em toda a apresentação, o que estava sendo dito é isso aqui: nas casas em que o comerem. Então não é apenas você matar o cordeiro, não é apenas você conhecer o sangue, não é suficiente apenas o derramamento de sangue. Como nós falamos aqui, é necessário que seja aplicado o sangue. Esse sangue precisa ser apropriado. Quem come a carne e quem bebe do sangue de Cristo, esse terá vida em si mesmo. Então não basta o cordeiro morrer, era necessário apropriar-se do sangue. Quando o Senhor diz o seguinte: que quando eu vir contemplar o sangue, eu passarei por vós. Então observe bem, quem se apropriou do sangue terá livramento, irmãos. O Senhor é muito claro quanto a isso. O diferencial não era que esse povo era hebreu, o povo hebreu, não. Eu tenho certeza que se alguma casa dos hebreus estivesse em desconexão com a palavra e sem a marca do sangue,
o anjo da morte estaria visitando aquela casa. E como se algum dos egípcios estivesse com o símbolo do sangue, o anjo estaria passando, falou: opa, peraí, essa casa aqui tem um distintivo, alguém se apropriou do sangue. Então não é a condição, não é pelo tempo de fé que nós professamos, não é pelo nosso histórico familiar, não é por nada disso, mas é apenas pelo símbolo do sangue de Cristo Jesus. Quando o inimigo olha, se depara com você, ele tem que virar o rosto, porque ele vai ver o sangue de Cristo Jesus na sua face. Por onde ele chegar? Não, nas ombreiras eu estou vendo sangue, eu estou vendo sangue, eu do lado eu estou vendo sangue. Então não é pelas nossas vestimentas, não é por nada, não é por ser hebreu, não é nada disso. Colossenses 3,10 diz que vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Você pode glorificar a Ele. Então, pode ser quem quer que seja, mas é a Raabe, é a tal da Raabe. Não tem problema, tem a marca lá do sangue, tem um distintivo na casa, tem livramento da parte de Deus, o inimigo não pode tocar. Mas é necessário que seja apropriado. Esse sangue precisa ser apropriado. Isso é como você, se você tiver portando uma dificuldade muito grande de enfermidade, você vê na farmácia que tem remédios que são eficazes para curar muitas enfermidades, não é isso? Mas se esse medicamento não for tirado da prateleira e for consumido, ele não vai ter nenhum efeito. Ele não vai fazer nenhum efeito. Então o problema não está na suficiência do remédio, na capacidade do remédio, mas na negligência em tomar o remédio. O sangue de Cristo Jesus também, ele é suficiente para nos perdoar de todo o pecado, mas somente para aqueles que se apropriam desse sangue, do sacrifício, e vive debaixo dele. Então não basta saber quem é Jesus, é preciso viver debaixo do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem que estar debaixo do sangue. Então não é conhecimento apenas, é posicionamento, é decisão espiritual. A diferença entre quem conhece a cruz e quem vive sobre o poder da cruz. A gente vê, por exemplo, nessa época, tantas encenações lindas, e eu pude ver, contemplar algumas, e percebermos que pela fala, parece que a motivação, e por alguns outros sinais, são pessoas que não têm nenhuma influência da cruz de Cristo, pessoas que conhecem muito bem a história, vivem a história, encenam a história de uma forma comovente, mas infelizmente não teve a experiência, não estão debaixo do poder do sangue de Cristo Jesus. E nós devemos pregar a palavra para que essas pessoas sejam encontradas. Então, essa libertação exige prontidão para esse posicionamento, de estar se apropriando do sangue. E a Páscoa exige esse posicionamento, porque Deus não liberta quem quer continuar no Egito. O Senhor não liberta. Se fizerem muita questão, olha só, o versículo 11 que lemos: assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha só, não é para você comer de qualquer jeito. Tem um posicionamento, já tem um posicionamento de partida.
é para vocês já estarem preparados, porque após essa festa, após esse banquete, vai haver uma grande marcha, vai haver uma grande condução. Então, posicionamento, já as fardas prontas, os pés calçados na sandália da preparação do Evangelho, o escudo já pronto, tudo já preparado. É assim que nós celebramos, irmãos. Nós não celebramos de forma displicente, não. Então não dá para viver entre dois ambientes. Não, eu até quero participar das promessas de Deus, mas o Egitozinho, eu tenho que ainda desfrutar do Egitozinho, tal. Não, o Senhor não tem promessa para esse tipo de gente. O Senhor tem promessa para essas pessoas que estão dispostas a obedecer. O poder é do sangue de Cristo Jesus. Mas você tem que falar assim: eu quero estar debaixo do poder do sangue. Eu quero estar com as minhas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Então, com o cajado na mão, olha, com os sapatos nos pés, com os lombos já cingidos. Assim que nós vamos permanecer. Percebe que não basta estar dentro da igreja. Isso não será suficiente. Isso fala de condição de vida. Isso fala que a qualquer momento nós precisamos bater em retirada. E como está as nossas vestimentas espirituais? Como está a nossa vida espiritual, igreja? Não é suficiente apenas estar no banquete, na grande festa, sentir arrepios e tal, e levantar as mãos. Tudo isso é muito bom, é glorioso, mas nós devemos estar com as nossas vestes preparadas. Deus não apenas tira você do passado, Ele redefine o seu futuro, e o nosso futuro já está determinado pelo Senhor Deus. O nosso posicionamento, nós já estamos preparados para alcançar o nosso alvo, a nossa Canaã celestial. Em quinto lugar, a Páscoa aponta para Jesus e para o seu sacrifício. Tudo que nós vemos, tudo que você vê alguém ensinando, falando, ministrando, explicando, falando alguma coisa a respeito de Páscoa, precisa evidenciar, dar testemunho da vida, do caráter e do plano de Cristo Jesus. O Antigo Testamento é o Cristo anunciado, o Novo é o Cristo revelado. Tudo do Antigo Testamento está anunciando a Cristo. Por isso que ali era celebrado a festa do Cordeiro. Por isso que a festa que o Senhor Jesus celebra com seus discípulos é na festa de Páscoa. E na noite seguinte, durante a festa de Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria oferecido em sacrifício em nosso favor. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por cada um de nós. Deus providenciou para nós o Cordeiro perfeito, imaculado. Deus providenciou tudo, igreja. Páscoa tem que necessariamente levar a nossa mente para o sacrifício do Senhor Jesus, a festa do Cordeiro. Todo culto precisa ser uma celebração de Páscoa. Todo culto precisa ser uma festa, igual esse culto está sendo, uma festa de exaltação ao nome daquele que entregou a sua vida por nós, que morreu, que se sacrificou por cada um de nós. Então porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado em nosso favor. Você não precisa mais fazer sacrifício, você não precisa ficar indo para a Trindade a pé, você não precisa ficar caminhando de joelho, não. Você não precisa nada disso, porque o nosso Cordeiro já se sacrificou por cada um de nós. Quando você vê alguém nessa vida, você pode falar: meu irmão, saia disso. O Senhor Jesus Cristo, Ele já se sacrificou por nós. Nós já recebemos o perdão dos nossos pecados.
Então o cordeiro do Egito era uma sombra para o Jesus da nossa realidade. Sabe o que é a sombra? Você já viu quando está um sol muito grande? Cadê? A iluminação da catedral está tão boa que não tem sombra. Olha que coisa boa. Tá onde? Tem uma sombrinha aqui? Muito pouca. Mas quando tem a sombra grande, às vezes você vê a sombra primeiro, não é? Você está em algum local, você vê a sombra. Às vezes a sombra até te assusta, né? Com a dimensão dela. Mas é o anúncio que está vindo alguma coisa, ou alguém está chegando. Essa era a realidade do que o povo estava vivendo aqui no capítulo 12. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, falando direto do sacrifício. A Páscoa, ela precisa fazer menção do sacrifício. Depois, a Páscoa fala da ressurreição de Cristo e da nossa redenção. A morte de Cristo, igreja, isso precisa ser pregado em todos os lugares. Ela é a demonstração do amor de Deus. E a ressurreição é a demonstração do poder de Deus. Então, nós que participamos da Páscoa perfeita, alimentando do Cordeiro de Cristo Jesus, nós participamos, nós nos apropriamos do amor de Deus e nos apropriamos também do poder de Deus. Poder de Deus, poder para vencer os levantes do inimigo, poder para poder continuar a nossa caminhada vitoriosa. Quando nós recebemos a palavra do Evangelho, nós temos que tomar cuidado. Nós não recebemos apenas uma nova instrução teológica, filosófica e do tipo, não. Nós tivemos de forma desobstruída agora o fluir do poder de Deus, da vida de Cristo Jesus em nossa vida. Era o que estava sendo já celebrado lá na Páscoa do capítulo 12 de Êxodo. É o que já estava sendo anunciado lá para aquele povo, através daquela libertação. Marcos 16, a partir do versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo do Senhor. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. O lugar está aqui, mas ele não está aqui. Gente, é interessante, eu amo a palavra de Deus. Olha só, para que esse trabalho de remover essa pedra, essa grande pedra? Para que esse trabalho? Jesus precisava de remover essa pedra? Jesus precisava, irmãos? Não, ele não precisava. Ele podia transpor aquelas rochas, mas as mulheres precisavam ver o túmulo de Jesus Cristo vazio. Nós precisávamos contemplar. Ele não precisava daquilo, mas nós precisávamos contemplar que o nosso Salvador ressuscitou. Ele venceu a morte para sempre. Por isso que a morte agora não tem mais poder sobre a sua vida. Quem tentar alguma acusação contra a sua vida, tentar a morte, a sua morte, ele vai ser equivocado, vai ser totalmente frustrado. Então, a maior de todas as notícias na Bíblia Sagrada, essa aqui. Inclusive, todos os 4 evangelistas fizeram questão de fechar, de concluir os seus evangelhos, fazendo menção desse episódio. Não está aqui. Pode olhar, está tudo vazio. Ele saiu com o corpo agora ressurreto. Não está aqui, ressuscitou. E é somente porque ele ressuscitou que nós somos mais do que vencedores agora dele.
que senão era apenas uma frustração. Osés já havia predito isso lá no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante do nosso Deus. No terceiro dia. Então, na ressurreição de Cristo Jesus, Paulo diz que nós ressuscitamos juntamente com Ele. Tudo foi mudado agora. A condição de condenação, de juízo. Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então a ressurreição do Senhor foi com essa finalidade, para a nossa justificação. Você pode ficar de pé comigo? Glória a Deus. A ressurreição então é o selo de que o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente, foi aceito por Deus. Foi na ressurreição que diz que o selo foi já estabelecido. Deus recebeu. Irmãos, que coisa, que notícia maravilhosa. Deus recebeu o perdão do seu pecado. Deus cancelou a cédula de dívida que era contra nós, que estava estabelecida contra nós. Você consegue sentir essa liberdade? Você consegue sentir essa alegria plena no seu coração, igreja? Você consegue respirar? Alguma coisa ainda fica assim na sua memória, só para você entender a dimensão do poder da ressurreição de Cristo Jesus, somente para isso, não mais para nenhuma outra coisa, e para que depois que você se lembrar disso, você poder sentir a alegria, sentir a paz na sua alma, sentir a convicção da salvação. Então a nossa missão agora, a nossa missão é essa agora, é anunciar o Cristo que ressuscitou, é anunciar Ele, a ressurreição de Jesus Cristo. O domingo de Páscoa era para isso. No terceiro dia, Ele nos ressuscitou e nós estaremos diante dEle. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos anunciar para você que ainda não tem o sangue de Cristo como selo da sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus nesse dia. Interessante que o Senhor não apenas te tira do Egito, mas o poder do sangue dele, da ressurreição dele, é suficiente para tirar o Egito de dentro de nós. Então, se você está sufocado aí por causa disso, como que eu vou tirar esse Egito de dentro de mim? Não se importa, que o mesmo Deus que te tira do mundo, Ele te suga dessa condição, Ele tira o mundo de dentro de você também. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Onde está você que precisa entregar a sua vida completamente? Nós estamos chamando você aqui para você ter uma vida, apenas um momento de emoção. Bem-vindo, filho, bem-vindo. Pode aplaudir, igreja. Aleluia, essa celebração. Mas é para você entregar inteiramente a sua vida a Cristo Jesus. É você participar dessa festa. É para que o Cordeiro tenha sentido na sua vida e você possa participar da festa do Cordeiro. Vamos adorar o Senhor? Aqui é o teu tem lugar para você na festa. O Senhor está te chamando. O convite está feito. Venha para a celebração do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Pode vir, já está vindo. Nós estamos aguardando. Ainda tem lugar para todos vocês. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Onde está a terceira vida para o Senhor? Venha. Não demore, venha correndo. Venha. O Senhor tem perdão. O Senhor tem livramento. O Senhor tem banquete, tem alegria para nós. Você não pode viver nessa condição. Quando eu pensei que era o fim ali,
Ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Venha, venha correndo. Quem precisa reconciliar com o Senhor? Onde tem sangue, a morte não permanece. O sangue é o símbolo da vida. O sangue de Cristo é o símbolo da vida de Deus em você. Então venha, corra. Você que está afastado, que está desviado, hoje é o dia. Para que você viver de ilusões? Para que isso? Venha correndo. Venha, volte para a casa do Pai. O Pai está te convidando. Nós estamos te aguardando. Pode vir, está vindo mais uma jovem se rendendo ao Senhor Jesus. Pode vir. Vamos continuar cantando. Igreja, vamos cantar. Aqui é o teu Feche seus olhos também. lugar. Continue ministrando a palavra de libertação. Cadeias sejam desfeitas. Prisões sejam desfeitas. Todos sejam libertos. O Egito não é o nosso lugar, não. O céu é o nosso lugar. Não demore, Aleluia. estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Onde está mais uma vida para o Senhor? Nós já vamos orar. Mas você precisa também fazer parte. Você precisa. Tem lugar na mesa para você participar da Páscoa do Cordeiro Imaculado. Tem mais alguém? Pode vir, nós estamos aguardando você. Ouvi a Pastor Kelly, tua vem aqui fazer voz essa oração. dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Aleluia. Mais. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Senhor vindo mais Jesus querido, pessoas. estão aqui essas pessoas, Ora, ó igreja. Pai, que entregou os seus caminhos ao Senhor nesse Aleluia. momento, ó Pai. Porque Exaltamos entendeu a o Ti. chamado do Senhor neste lugar. Entendeu a mensagem deste lugar hoje, ó Pai. Doce Espírito. E hoje, Senhor Jesus querido, nós te pedimos, ó Pai, que derrama sobre ele bênçãos dobradas sobre a vida deles, ó Deus, porque eles serão transformados hoje, ó Pai. E o mundo tentará mostrar o contrário a eles, ó Deus. Mas o Senhor, com a tua graça, com o teu amor, com a tua alegria e com essa igreja maravilhosa, Senhor Jesus querido, vai ajudá-lo, Senhor Jesus, a conquistar mais pessoas. É o que nós te pedimos neste momento, ó Pai. E nós sabemos que eles escolheram o melhor lugar para estar aqui hoje, ó Deus. Por isso que eles estão recebendo algo extraordinário da parte do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre tem um lugar maravilhoso para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor mais uma vez. Bem-vindos, meus irmãos. Vocês estão sendo acolhidos com muito amor nesse lugar. Com muito amor. Acompanhe aqui a nossa equipe para uma breve palavra de instrução para vocês. Tá? 6 vidas preciosas para o Senhor Jesus Cristo.